Olá, alunos do terceiro ano. Damos início à terceira semana do estudo do plano de estudo tutorado de educação física. Nessa terceira semana, falando do tema saúde, dando ênfase principal à prevenção e o uso de álcool. A gente sabe que o alcoolismo é uma doença que atinge mais de 3 milhões, de mortes que resulta do uso nocivo do álcool. E essa doença crônica, ela consiste no consumo compulsivo, fazendo com que o indivíduo ele se torne cada vez mais tolerante ao álcool, E essas crises, elas vão aumentando de acordo com a abstinência, quando esse álcool não é ingerido. E as crises se caracterizam por meio de tremores, irritabilidade, náusea, ansiedade, taquicardia, pupilas dilatadas. E por se tratar de uma sociedade em que o uso do álcool é considerado um comportamento ilícito, ele é permitido, também pela falta de clareza do que seja beber socialmente, o que seja beber de forma abusiva e o que já se caracteriza como um vício. E o acesso a essa substância é relativamente fácil e faz com que seja uma substância mais popular, do mundo. Assim, não é raro a gente ver tanto adolescentes quanto crianças fazer uso de álcool. E a ingestão dessas bebidas levando desde de leves copos que a pessoa começa, que o indivíduo começa, até chegar ao estado de embriaguez. Porém, vale lembrar que o alcoolismo ele não se dá de forma imediata, ele acontece continuamente, ele se torna um hábito e se torna também um papel de destaque na vida da pessoa. Dessa forma, a embriaguez, a alteração drástica de humor e após a ressaca moral vai se tornando cada vez mais frequente nos casos sucessivos do abuso do álcool. E em nosso país, aproximadamente 15% da população sofre deste mal, que pode a longo prazo causar doenças como câncer na boca, câncer na língua, no fígado e em outras regiões do sistema digestório, além de causar também danos cerebrais e danos irreversíveis, problemas no sistema cardíaco, má formação no caso de gestantes e diminuição na produtividade de trabalho. Então, além da pessoa causar problema para ela, o efeito do álcool ele pode gerar desconforto, até consequências mais drásticas para outras pessoas, para a família, entre a roda de amigos, doenças como a cirrose, doenças cardiovasculares, violência, acidentes de trânsito e assim sucessivamente. Então, de acordo com isso, vocês vão responder a atividade. Então, na primeira semana, nessa primeira atividade, vai ler esse trecho, essa folha informativa, sobre o álcool e fazer um pequeno texto sobre o consumo do álcool entre os jovens do Brasil. Você vai descrever quais são as consequências, quais são os riscos, o consumo abusivo do álcool e como ele pode ser evitado, principalmente na adolescência. Na questão 2, falando sobre a lei seca, você vai ler o texto acima, referente, e vai responder as questões. De acordo com a lei seca, ela tem por finalidade proibir o consumo do álcool por motorista. No seu ponto de vista, essa lei ela conseguiu alcançar sua finalidade? Por quê? Na questão 2, o quadro apresenta a quantidade de álcool entre mais presente, o nível de álcool no sangue, quais são as suas consequências e os problemas para a saúde, Com isso, você vai fazer um breve relato apresentando uma justificativa para que os jovens que começam a fazer o uso precoce do álcool, você vai fazer uma proposta, um argumento para evitar essa situação. Como que o adolescente ou como a criança pode evitar o consumo desse álcool precocemente. Faça um argumento, uma justificativa bem convincente. E na questão 3, você irá fazer uma redação
após a leitura tanto da parte informativa quanto da lei seca, uma redação com um tema apontando quais são os pontos positivos e os pontos negativos da lei e se após a sua implantação houve diminuição quanto ao número de vítimas em acidente de mortes de trânsito e o que ainda precisa ser feito para que a lei ela seja cumprida por todos os motoristas. Faça uma redação bem argumentativa sobre a lei seca, apresentando seus pontos positivos e os pontos negativos. Nas atividades em relação ao Enem, você vai ler o texto acima, falando sobre os acidentes e o consumo a concentração de álcool no sangue. Uma pessoa que toma 3 latas de cerveja, quais são as consequências? Uma das questões abaixo. E na questão 2, na lei seca, qual é o principal órgão responsável pela detoxificação do álcool no organismo? Aí você vai escrever, marcar qual a resposta está correta. Tenha bons estudos, qualquer dúvida pode nos procurar.